Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística que foi cobrado no concurso da PC Ceará agora, no ano de 2025. Vamos então para a questão. Eu sei, tá bem pequenininho aqui o texto, né? Mas qualquer coisa vocês coloquem em tela cheia, pessoal. É que na hora que eu estava formatando o texto aqui, eu não percebi que estava tão pequeno, mas de qualquer forma vamos lá. A tabela de distribuição apresenta o número de mortes ocorridas na localidade alfa em 2023 por faixa etária. Considerando a distribuição de frequência que trata da incidência de mortes por violência, assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. Está correto de cima para baixo a seguinte sequência. Pessoal, vamos lá. Se você observar essa tabelinha aqui, observa que aqui nós temos 25. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá. Aqui nós temos 25 e aqui nós temos 25. Perfeito. Depois nós vamos ter 40 e depois vamos ter 40. E depois aqui eu tenho 70. Então, o que a gente consegue observar? Que existe uma curva simétrica. Então, se você for sair ligando todos os pontos médios, vocês vão ter essa seguinte característica aqui. Então, diante disso, a gente consegue concluir que nós estamos diante de uma curva simétrica. O lado direito é igual ao lado esquerdo. Tudo bem? Perfeito. Então, quando a curva é simétrica, calcular a média é muito fácil. A média você vai fazer o seguinte: você vai pegar da maior frequência, você vai na maior frequência e você vai calcular o ponto médio. Ó, então a média vai ser o ponto médio da maior frequência. Então, no nosso caso aqui, onde possui a classe que possui a maior frequência? Essa daqui, de 8 a 10. Observa que a frequência aqui é 70. Então, nós vamos pegar o limite inferior mais o limite superior e nós vamos dividir ao meio. Só isso. Então, o limite inferior aqui é 8, o limite superior é 10, dividido ao meio. Quando eu divido alguma coisa por 2, estou dividindo ao meio. Então, 8 mais 10 vai ser igual a 18, dividido por 2, isso aqui é igual a 9. Só que como essa curva é simétrica, a gente consegue concluir uma coisa bem interessante. É possível concluir que a média é igual à mediana, que por sua vez é igual à moda. Tudo isso, então, é igual a 9. Então, média, moda e mediana é igual a 9. Então, ele já falou, a idade média é de 9 anos. Perfeito, acabamos de perceber. Então, se a média é de 9 anos, essa aqui é verdadeira. Se essa é verdadeira, a gente já consegue eliminar a alternativa B e a gente consegue eliminar também a alternativa D. Aqui ele está falando o seguinte: a distribuição é assimétrica. Pessoal, se eu acabei de falar que a curva é simétrica, não tem como a distribuição ser assimétrica. A distribuição é simétrica. Se a distribuição é simétrica, a gente já consegue perceber que esse item aqui, então, ele é falso. Ó. Simétrico, lado direito igual ao lado esquerdo. Curva assimétrica, nós temos essas duas situações, tudo bem? Então, se a curva é simétrica, esse item é falso. Se ele é falso, a gente já consegue eliminar a alternativa A. Ficamos em dúvida entre a C e a E. Observa que esse terceiro item já veio meio que de brinde, porque eu já tenho falso e falso. Mas ele é tão fácil porque ele está falando que a mediana é 9, é 10. Não, nós sabemos que a média, a mediana, a moda é 9. Então, a mediana não é 10. A mediana é 9, porque a mediana é o mesmo valor da média e da moda. Tá? Então, média, mediana e moda, tudo igual. Tudo isso aqui é igual a 9. Por quê? Porque estamos diante de uma curva simétrica. Então, esse item aqui, ele é falso. Ó, só que ficamos no 0 a 0, porque a gente ainda não nos ajudou em nada. Aí, o quarto item. A incidência de casos com crianças com idade inferior a 8 anos foi de 32 anos. O que é inferior, pessoal? A gente tem que tomar cuidado do seguinte. Esse 8 aqui, esse 8, ele não pode pertencer a essa classe e a essa classe, tá? Então, como que a gente considera que aqui nós estamos incluindo o 8 e aqui nós estamos excluindo o 8? Então, aqui, na verdade, vai até 4,7999, 7,99999, mas nunca chega no 8. Por quê? Porque o 8 pertence a essa classe. Então, o que é inferior a 8? Inferior a 8 vai ser esse intervalo de 4 a 6 e de 6 até 7,999999, mas nunca vai encostar no 8, tudo bem? Então, nós vamos considerar esses dois intervalos.
tudo que precisamos fazer, então, é acumular. Então, nós vamos ter uma frequência relativa acumulada, tudo bem? Então, para acumular, eu só preciso pegar esse 25 mais 40, e vamos dividir pela quantidade de elementos. Se é frequência relativa, então é relativa, traz a ideia de relação. Então, esse relação, no caso, vai ser em relação ao total. O total aqui é 200. Então, dá até para fazer de cabeça. Por quê? 40 mais 25 vai dar 65. Então, ficamos com 65 dividido por 200. Pessoal, 65 dá para dividir por 2 e 200 dá para dividir por 2. 200 dividido por 2 é fácil. Isso aqui é igual a 100. Agora, 65 dividido por 2, aí o bicho pega, né? 65 dividido por 2, eu sei que 3 vezes 2, melhor dizendo, 3 vezes 2 dá 6. Para 6, 0. Desce esse 5 aqui. 2 vezes 2 dá 4. Para 5 falta 1. 1 não dá para dividir 2, então coloca uma vírgula e um 0. 5 vezes 2 dá 10. Para 10, 0. Então encontramos aqui 32,5. Ó. Eu simplifiquei, dividi em cima e embaixo por 2. Então ficamos com 32,5 sobre 100, que é a mesma coisa que 32,5%. Perfeito? Perfeito. Então, de fato, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, a gente já consegue eliminar a alternativa E, que ele falou que é falso. Bom, então observa que esse último item aqui veio meio que de brinde para a gente. Ele falou que é falso. Bom, a melhor representação gráfica para essa distribuição de frequência é o gráfico de pizza. Pessoal, como estamos trabalhando com dados agrupados em classes, a melhor representação, no caso, não é o gráfico de pizza. A melhor representação é o histograma. Inclusive, aqui eu utilizei o ponto médio, mas ó, se eu fosse utilizar histograma, o histograma ia ficar assim, ó. Ó, fazendo o histograma aqui, ó. Ó, isso aqui seria o histograma. Tudo bem, o histograma, ele normalmente ele é na vertical, aqui eu fiz ele na horizontal, mas não tem problema. Isso aqui é um histograma, tudo bem? Inclusive, através do histograma, a gente consegue perceber que existe uma certa simetria entre as informações. Perfeito? Então a sequência correta ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso. O gabarito dessa questão, apesar de estar pequenininho, até peço mais uma vez desculpa para vocês, mas o gabarito dessa questão é a alternativa C.